Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no quarto domingo do tempo comum. A palavra de Deus vai nos iluminando a cada domingo, como também a cada dia, para que, alimentados pela palavra, nós continuemos a nossa caminhada dentro desse tempo comum que agora vivemos e que o Senhor nos ilumine em nossa vida para, antes de tudo, encontrarmos Jesus Cristo, que é o autor, que é aquele que nós anunciamos pela palavra a cada dia, a cada momento, e a quem nós seguimos, e que é o tesouro da nossa vida, da nossa alma, que é a grande pérola preciosa que nós encontramos. Que todos nós que participamos todos os domingos, ou até mesmo todos os dias da Santa Missa, que rezamos a liturgia das horas, que temos momentos celebrativos em nossas comunidades, como por exemplo os círculos bíblicos, possamos estar sempre iluminados pela palavra e caminhando no Senhor, sabendo que a nossa vida tudo passa. Passam os cargos, passam os títulos, mas a experiência com Deus permanece. Dá sentido à nossa vida, aos acontecimentos da nossa vida, e mesmo que nós passemos pela tribulação, nenhum mal a gente teme, porque Ele está conosco. Nós tivemos tantos problemas nos últimos anos, quase 2 anos estamos aí com pandemia, e nós vemos como o Senhor tem nos sustentado, mesmo com as dores e sofrimentos que não faltaram para ninguém, mesmo com os problemas financeiros, administrativos, o Senhor tem nos sustentado, e nós queremos reconhecer essa presença do Senhor nessa luta de cada dia, na busca de andarmos pelos seus caminhos. Nesse domingo, meus irmãos, estamos no ano de São Lucas, nós vemos aqui justamente a palavra de Deus, que continua numa sequência da liturgia, tanto do Evangelho como também do contexto todo, nos ajudando a entrar dentro dessa palavra de Deus, que é o próprio Senhor. Na leitura de Lucas desse domingo, 4, 21 a 30, continua a leitura de domingo passado, que de Jesus na sinagoga de Nazaré, lê o texto de Isaías e fala: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Né? Hoje, no tempo que se chama hoje. Portanto, essa atualização da palavra de Deus em nossa vida faz parte do nosso dia a dia. Cada vez que nós lemos na liturgia, cada vez que nós rezamos, cada vez que nós olhamos a palavra de Deus, deve perguntar hoje o que ela me diz agora para a minha vida, para a minha caminhada. Não só o que aconteceu na história e no contexto daquela palavra, que também é interessante que nós saibamos, mas sim ela está me falando hoje. Não apenas para eu saber a história de um povo que aconteceu, que é bom saber, mas que ela quer falar a minha vida no agora. Hoje se cumpriu essa Escritura. E aí então, na palavra de Deus do Evangelho, todo mundo estava admirado. Falou, mas escuta, conhecemos que a família dele e tudo mais, como é que é possível que ele falar que ele agora é o Messias, que se cumprir essa palavra na vida dele? Né? E aí Jesus vai dizer, vocês vão me dizer, médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua terra o que ouvimos dizer que você fez em Cafarnaum. Ou seja, havia já a fama de Jesus percorrido sobre os sinais daquela região de Cafarnaum e queriam ver também sinais externos também ali em Nazaré. E aí Jesus faz uma comparação citando a Escritura, não é? Nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, porque vê apenas o humano, não vê realmente a ação de Deus. E fala, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve uma grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão uma outra que vinha em Sarepta, na Sidônia, ou seja, fora de Israel. No tempo de Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, e sim Naamã, o sírio, alguém de fora de Israel. Ou seja, Jesus está dizendo que importa não é apenas ser conterrâneo dele, mas crer nele. Essa é uma diferença. Não basta apenas os de Nazaré acharem que Jesus já estava ali, claro que ele tinha nascido em Belém, mas tinha sido criado em Nazaré, então achava que tinha um direito a mais. Né? Não, precisava crer que ele era o Filho de Deus, por isso estavam desconfiados. Mas se conhecemos a família dele, como é que ele pode dizer que é o Messias? Não é?
Pois ele fala, ou seja, tanto Elias como Eliseu acabaram operando sinais fora do povo de Israel, né? E assim também deu uma claríssima lição ao pessoal de Nazaré, dizendo que é importante que acreditassem no nome do Filho de Deus. E na leitura, meus irmãos, do profeta Jeremias, leitura primeira desse domingo, quarto domingo do tempo comum, ele fala também, não é? Ou seja, nos dias de Josias, foi-me dirigida a palavra do Senhor dizendo, e seu profeta Jeremias dizendo, antes de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes de sair do seio da tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te, comunica-lhes tudo que eu vou mandar dizer. Não tenhas medo, né? Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, no muro de bronze, contra todo o mundo, né? Ou seja, já que no livro de Jeremias, também Deus dá essa missão a Jeremias de falar o que ele tem a dizer. A mesma coisa, escutamos no Evangelho, Jesus vai anunciando às pessoas a boa notícia, mas é necessário que se creia nele, que se acredite nele. E aqui na leitura de Jeremias fala, eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. No Evangelho também aconteceu a mesma coisa. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Portanto, meus irmãos e irmãs, não é tão simples, não é tão fácil ser profeta e anunciar as verdades e chamar à vida de fé e de conversão às pessoas. Nós vemos que Jesus coloca a verdade com muita clareza, que não basta apenas ser de Nazaré, mas que se creia que Jesus Cristo é o Messias, e mostra isso como as coisas acontecem também fora do povo de Israel, a tal ponto que queriam já matar, né, expulsar Jesus de lá e jogá-lo no precipício. Não era ainda o seu momento de morrer, vai chegar o momento da cruz, mas ele continua a sua missão. Ou seja, esse denunciar, anunciar, proclamar a boa notícia sempre vai ocasionar um certo desconforto das pessoas que devem mudar de vida, devem se transformar. Não é para continuar da mesma forma, é para mudar. Assim como também Jeremias recebeu essa mesma missão. Vai e fale, vão te guerrear contra ti, mas você deve continuar o trabalho porque essa palavra vai prevalecer. É, portanto, meus irmãos e irmãs, essa palavra que no hoje da nossa vida, nós somos chamados também a não desanimar, porque muitas vezes nós somos pressionados de muitos lados, de muitas maneiras, para que nós falemos aquilo que interessa ao lado A, ao lado B, ao lado C, ao lado D, não importa qual seja, e não aquilo que diz a palavra de Deus, que fala o Senhor para que a salvação aconteça no coração das pessoas. Nós somos chamados justamente a obedecer à voz de Deus. Aliás, como fala aqui Jeremias, ou seja, eu te consagrei, põe tua roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo que eu te mandar dizer. Assim aconteceu justamente com o profeta Jeremias, que também teve toda a sua perseguição. Isso acontece com Jesus, que fala a palavra da vontade do Pai, né, para chamar da conversão às pessoas. Então, essa é a nossa missão. Dentro dessa caminhada nossa de igreja, na história, no hoje da nossa vida, hoje se cumprir essa escritura, ou seja, o Espírito de Deus está sobre mim porque me ungiu com a unção e me enviou a anunciar a boa notícia, a boa nova, a libertação, a salvação às pessoas. E essa é a nossa missão também, meus irmãos e irmãs, no hoje das nossas vidas. Temos muita coisa a falar no hoje das nossas vidas para muita gente, para muitas pessoas, e sem dúvida, caríssimos irmãos e irmãs, isso tudo nos leva e nos impulsiona para sermos cada vez mais esses profetas de hoje, e não por nossa própria vontade, mas pela vontade do Senhor, somos chamados a anunciar essa vida nova para as pessoas. E aqueles que assim vivem, que assim caminham, vão também ver uma comunidade que vai ser sinal, né? É nesse sentido que a segunda leitura, como temos ouvido esses dias sempre, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios,
tem nos falado muita coisa sobre a questão dos dons, da unidade, do corpo de Cristo, que tem uma diversidade, mas é um só. E na leitura de hoje da Coríntios 12, 31 e 13, até 13, 13, portanto, quase que um coração dessa primeira carta de São Paulo aos Coríntios, e fala: aspirai aos dons mais elevados. Nós